Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Raio-X da Bíblia. Continuamos a abordar temas relativos à oração, no contexto do ano da oração em preparação para o jubileu dos 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo. Vamos começar com uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, o enviado do Pai, nós vos damos graças pela vossa salvação. Nós vos damos graças pela vossa presença em nossas vidas. Ensinai-nos a orar, purificai a nossa oração para que seja agradável ao Pai. Enviai o vosso Espírito nos nossos corações para que Ele possa orar em nós e por nós, e fazer que este ano da oração possamos redescobrir a importância dela na nossa vida, fazer que neste ano possamos amar a oração, não como uma tradição, uma simples tradição, mas como parte integrante da nossa vida, que sem ela a nossa alma morre, que sem a oração a nossa alma perde essa ligação, esse contato com o Pai, fica sem vida e morre. Senhor Jesus, ajudai-nos a amar a oração e fazer que também possamos ser mestres de oração, ensinando os outros a rezar, para que haja comunhão, haja intimidade entre Deus e a humanidade. Vós que sois Deus, viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos hoje abordar o tema da oração silenciosa. A oração silenciosa. Como introdução, dizer que a oração em silêncio tem poder. A oração em silêncio tem poder. O ano da oração é uma oportunidade de descobrir o poder da oração silenciosa na Bíblia e aplicá-la em nossa vida cristã. Os cristãos tendemos a ser irrequietos, permita-me o termo, indisciplinados, como crianças que correm e pulam de um lado ao outro até se cansarem. Não paramos, não refletimos, não meditamos, temos medo do silêncio, preenchemos o dia com barulho, atividades, orações em voz alta, preenchemos as nossas liturgias, as nossas celebrações com muita palavra, com muitas leituras, com muita música, movimentos. Porém, a Bíblia apresenta-nos não apenas orações em voz alta, cantos e louvores, mas também o silêncio como uma maneira de
rezar, uma maneira de orar, uma maneira tão poderosa como a oração com palavras. Ora, vejamos então a oração silenciosa. Faremos uma apresentação em praticamente uma apresentação em 13 pontos sobre a oração silenciosa. Depois do 6º ponto, faremos uma pausa e continuaremos com os restantes pontos. Então, a oração silenciosa. Primeiro ponto, a oração silenciosa é para assimilar os mistérios de Deus. Deus Criador de tudo. Mas também os mistérios de Deus Filho, o Salvador encarnado, e os mistérios do Espírito Santo, o Santificador. Então, a oração silenciosa é para isso. Serve para assimilar os mistérios de Deus. É claro que na minha introdução eu dizia que nós tendíamos a ser irrequietos na igreja, no momento da oração, indisciplinados, dizia aí, pedindo até perdão pela expressão, e como crianças que correm e pulam de um lado ao outro, até se cansarem, dançam, fazem tudo na igreja, irrequietos, com medo de estar silenciosos diante do Senhor, quietos diante do Senhor. Então, como primeiro ponto, considerar que a oração é importante para assimilar os mistérios de Deus. O Salmo 46, versículo 10 diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O estar quieto diante de Deus revela a identidade de Deus. É possível conhecer a verdadeira identidade de Deus quietos. A oração silenciosa revela os mistérios de Deus. Deus como Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O mistério da criação, de Deus Criador. É o mistério da criação que nos leva a nos questionar: para que Deus me criou? Para que Deus me criou? Então, aí na oração em silêncio eu vou digerindo, vou tentando até responder a essa pergunta: para que Deus me criou? Então eu vou penetrando nos mistérios do Deus Criador, mas também o mistério de Deus Salvador, o mistério da salvação, o mistério de Jesus Cristo. De que é que Jesus me salvou? Essa é a pergunta durante a oração silenciosa. De que é que Deus me salvou? Claro que a resposta em geral é que Ele nos salvou de pecado. Mas qual é o meu pecado? Qual é o pecado mais recorrente na minha vida? Qual é o pecado mais recorrente de que Jesus me salvou? Não de um pecado geral, mas de um pecado pessoal. Então aí é um pecado existencial, é um pecado pessoal. Qual é a minha condição de pecado? Qual é o pecado mais recorrente da minha vida que eu posso lutar para ser salvo dele? E depois temos toda a questão do Espírito Santo, o mistério do Espírito Santo, que é o santificador, a santificação. O que é que estou a fazer para me santificar? Qual é o processo da minha santificação? O que é que estou a fazer? Qual é o caminho que eu tomo, que eu estou a tomar rumo a santificação de todo o meu ser? Então aqui temos 3 perguntas que nos podem ajudar na oração silenciosa, sem falar, sem dizer palavra, diante de Deus. Assimilar os mistérios de Deus Trindade, Pai,
Filho e Espírito. E dizíamos, como Pai, o Criador. A pergunta é, para que Deus me criou? E relativamente ao Filho, o Salvador, de que é que Jesus me salvou? Ou de que é que Jesus pretende salvar-me? Qual é o pecado mais recorrente na minha vida? Esse é o pecado de que Jesus me quer salvar. E depois, relativamente ao Espírito, toda a questão da santificação. O Espírito Santo é o santificador. Então, é aquele que me leva à santidade plena. Então, qual é o caminho que eu estou a tomar? Será que de fato eu estou no caminho da santidade? O que é que estou a fazer para me santificar? Então, isto tudo só pode ser em silêncio, não pode ser a dançar, nem a tocar palmas, nem batuques, nem a saltar, nem a pular, então, são perguntas que devem ser, diria, aprofundadas no mais profundo de nós mesmos, no silêncio do nosso íntimo, do nosso interior, do nosso ser. Segundo ponto é que a oração silenciosa ajuda a alma na espera de Deus. A oração silenciosa ajuda a alma a esperar em Deus. Este ponto também é particularmente interessante. A oração silenciosa ajuda, ou se queremos, educa, melhor ainda, a oração silenciosa educa a alma a esperar em Deus. Agora, Salmo 62, 5 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera em silêncio, pois dele vem a minha esperança. Repito, o Salmo 62, 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera em silêncio, pois dele vem a minha esperança. Então, a oração silenciosa tem o poder de ensinar a alma a esperar. A nossa alma não sabe esperar o tempo de Deus. A nossa alma esquece-se de que existe o tempo de Deus e o tempo do homem, o tempo da pessoa humana. O tempo do homem é quando nós gostaríamos de receber uma graça, um milagre, um favor divino. É o nosso tempo, o tempo do nosso desejo e das nossas expectativas. Enquanto que o tempo de Deus não coincide, nem sempre coincide com o nosso. Deus nos responde quando Ele quer e como Ele quer. Então, a oração silenciosa ensina a alma a aceitar esta verdade e a esperar com paciência e fé. A oração silenciosa leva-me a refletir sobre os pedidos que eu fiz a Deus e que ainda não recebi, e qual terá sido a resposta de Deus. Então, e vai educando, vai disciplinando a minha alma nesta espera de Deus. Porque ela não sabe esperar. A minha alma pretende que as orações sejam respondidas imediatamente. Que Deus faça o que eu quero, o que eu peço, e deve ser agora. Enquanto que na oração silenciosa é onde nós podemos afinal descobrir que Deus tem o seu tempo e o seu ritmo.
Então, é só o silêncio, a oração silenciosa diante de Deus, que eu vou educando a minha alma a esperar, porque vou revisitando os pedidos que eu fiz a Deus, as orações que eu fiz a Deus e não foram respondidas. Então eu vou aprendendo a humildade e a esperança. A minha alma vai educando-se, vai deixando de exigir de Deus, de exigir muitas coisas a Deus, e vai começar a esperar, vai aprender a esperar. E isto, insisto, é possível através da oração silenciosa. Muito canto, mesmo se é bem executado, muito batuque, mesmo se é bem executado, muita música, mesmo se ela é bem executada, muita liturgia, muita celebração, mesmo se elas são bem preparadas, dificilmente levam a este nível de relação com Deus. Então, o silêncio, a oração silenciosa é aquela que de fato é capaz de educar a alma a esperar, ensinar, disciplinar a alma na espera dos tempos de Deus, que podem até ser longos, até podem durar toda a nossa vida. O tempo de Deus, os tempos de Deus, quando é que Deus intervém na nossa vida? Isso pode durar todos os nossos anos de vida, mas Deus intervém quando, como, onde Ele quer. Terceiro ponto, a oração silenciosa é uma oportunidade de salvação. Oportunidade de salvação. Lamentações 3:26. O livro das Lamentações 3:26 diz o seguinte: é bom que se espere em silêncio pela salvação do Senhor. Agora, é claro que este texto é do Antigo Testamento, mas nós podemos aplicá-lo já à nossa condição de cristãos, da salvação em Jesus Cristo. Esta salvação em Jesus Cristo já aconteceu com a sua paixão e morte na cruz, e a oração silenciosa capacita-me a acolher e fazer frutificar na minha vida a salvação já operada por Deus há mais de 2025 anos atrás. A salvação, se ela não é acolhida, torna-se estéril, torna-se vã, torna-se inútil. Mas quando ela é acolhida, transforma toda a minha vida e toda a minha mentalidade, e transforma as minhas relações interpessoais. A salvação de Jesus Cristo, quando ela é acolhida. A oração silenciosa tem esse poder de me fazer acolher a salvação. Ela é operada em Jesus Cristo, mas deve ser acolhida pelas pessoas. Então eu acolho a salvação trazida, operada por Jesus na oração silenciosa. Ela tem o poder de me fazer abraçar a vida de uma pessoa verdadeiramente salva. E, aliás, cristãos hipócritas, cristãos escravos do pecado e amigos do Satanás, podem conseguir abraçar a vida de pessoa salva através de uma oração silenciosa, onde eles abrem toda a sua vida sem esconder nada a Deus, com humildade, abrem o coração e no silêncio apresentam todas as suas fraquezas, todas as suas fragilidades. Colocam-se diante de Deus com todas as suas fragilidades e reconhecem que não podem continuar a adorar a dois deuses. A pessoa reconhece, partindo, digamos, no contexto da oração silenciosa, a pessoa reconhece que não pode continuar a adorar a dois deuses.
Deus verdadeiro e o Deus Satanás. É a oração silenciosa que, de fato, desafia-nos a tomar a decisão, a optar por Deus ou por Satanás. É a oração silenciosa. É a oração silenciosa que dá o poder de optar ou por Deus ou por Satanás, e não continuar a servir a dois deuses, servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. É a oração silenciosa que me dá, digamos, essa força para eu tomar a decisão por Deus, decidir por Deus, optar por Deus. Quarto ponto. A oração silenciosa ajuda a separar o útil do inútil na vida. Ela dá sabedoria para separar o útil do inútil. Salmo 141:3 diz o seguinte: põe, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Irmãos, irmãs, na nossa vida há coisas úteis e coisas inúteis. Coisas que nos ajudam a ser felizes, a alcançar a meta, e coisas que só nos trazem problemas, tristeza, complicações, frustrações. Agora, orar em silêncio dá-nos sabedoria para separar o útil do inútil e dá-nos coragem para descartar o inútil. Nós até podemos descobrir as coisas inúteis, mas não termos força para descartar o inútil na nossa vida. Mas está claro aqui, é claro que não podemos permitir que a nossa vida se torne muito pesada de coisas inúteis. Matrimônios pesados de coisas inúteis, não é? A juventude, muita geração jovem que vive a sua juventude muito pesada, de fardos desnecessários, de coisas inúteis. Adolescentes repletos, coração pesado de coisas inúteis. Catequistas, homens e mulheres de igreja, leitores, proclamadores, gente de igreja que vai à missa, vai à celebração todos os dias, consagrados e consagradas, mas pesados, com a vida pesada de coisas inúteis, desnecessárias. Falta coragem. E isso é só na oração em silêncio. Falta força de vontade. E é possível obtê-la através da oração silenciosa. Então, a oração silenciosa e profunda ajuda a descarregar tanto lixo, tanta coisa inútil que carregamos. No casamento, nas relações, no namoro, tanta coisa inútil, desnecessária que nós carregamos, que não ajuda a alcançar a meta que nos fixamos. Quinto ponto. A oração silenciosa é a oportunidade de comunhão com Deus. Oportunidade de comunhão com Deus. Em contraposição com a cultura do ruído, que não nos ajuda a entrar em comunhão com Deus. Abacuque 2:20, o profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Agora, um certo Ramos, um autor, fala da omnipotência do ruído que nos é imposto na rua e nos meios de comunicação, que por velocidade e saturação nos atordoam e anestesiam. Há muito ruído. Ele fala da omnipotência do ruído que não favorece a comunhão com Deus. Para estar em comunhão com Deus não bastam os momentos litúrgicos, as celebrações, missas, nem basta receber a comunhão.
para estar em comunhão com Deus, não basta receber a comunhão. É necessário entrar em diálogo e intimidade com Deus. Nós fomos criados para vivermos em comunhão com o nosso Criador. Há muito barulho fora e dentro de nós. Há muito barulho fora, na rua, na cidade, no caminho. Há muito barulho, música, carros, há muito barulho, danças, há muito barulho. Mas também dentro de nós há barulho. Há muita distração que nos vem de nós mesmos, de dentro de nós mesmos. E outra distração que nos vem de fora. Mas também, como dizia, o que se passa dentro de nós distrai-nos, desvia a nossa atenção. Então é preciso vencer esta omnipotência do ruído. Tendemos a dar importância ao que vivemos, o que nos preocupa, as nossas metas, os nossos planos, as nossas doenças. Tudo isso rouba-nos a atenção, distrai-nos, tudo isso. É um barulho. É um barulho. E Deus passa para o segundo lugar. Então, este é o grande barulho da vida humana. A grande preocupação é com o que vivemos, o que desejamos, quais as nossas metas, os nossos planos, as nossas doenças, como tratá-las. Tudo isto rouba-nos a atenção. Deus passa para o segundo lugar. Este é o barulho omnipotente. Um barulho omnipotente, muito forte. Então, a oração em silêncio ajuda-me a entrar em comunhão com Deus e a colocá-lo no centro da minha vida. É a oração em silêncio. Insisto, oração silenciosa vai me ajudar a entrar em comunhão, a vencer toda essa força de barulho interior e também barulho exterior. Sexto ponto, a oração silenciosa antecipa a adoração celestial. Antecipa a adoração celestial. Apocalipse 8:1 diz, assim reza, Apocalipse 8:1: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Agora, a oração em silêncio é uma verdadeira adoração, mesmo para aqueles que já não podem dobrar o joelho, estão acamados, nem se levantam da cama. Através da oração silenciosa, esses irmãos, essas irmãs, que não podem dobrar o joelho, ou pela idade, ou pela doença, podem elas adorar a Deus, replicando a oração que está acontecendo no céu. Deus aceita a adoração de todos os seus filhos, doentes e sãos, jovens e velhos. Os que podem dobrar o joelho e os que não podem dobrar o joelho. É no silêncio que reconhecemos profundamente que Deus precisa da nossa adoração, independentemente da nossa condição física. Ele precisa da nossa adoração. Ele é tudo. Nós não somos nada. Mesmo que tenhamos boa saúde, mesmo que na vida tudo nos vá bem, mesmo que sejamos prósperos economicamente, nós não somos nada e devemos adorar a Deus. É Ele de quem vem tudo, de quem recebemos tudo, e a nossa origem e o nosso fim é Ele. Temos que o adorar. E a adoração consiste no reconhecimento da sua supremacia, da sua soberania, da sua majestade. É essa a verdadeira adoração, a adoração em espírito e verdade. Isso faz-se em silêncio. Faz-se em silêncio, na intimidade e na relação profunda
com Ele. Então, a oração antecipa a adoração celestial, onde homens de todas as raças, idades, condições adorarão aquele que está sentado no trono. Uma breve pausa, voltamos dentro de instantes. A palavra procurei, rezando saboreei, no silêncio te encontrei. Como é bom esperar em ti, meditando te buscava, contemplando te olhava, no silêncio te encontrei. Como é bom esperar em ti, como é bom esperar em ti, na sinceridade. Como é bom esperar em ti, como é bom esperar em ti, na sinceridade. Como é bom esperar em ti, meu Deus, meu Senhor, meu Pai, meu amigo. Como é bom esperar em ti, na sinceridade. Como é bom esperar em ti, como é bom esperar em ti, na sinceridade. Como é bom esperar em ti. Bem-vindos à segunda parte do nosso tema de hoje, sobre a oração silenciosa. A oração silenciosa. Na primeira parte tratamos 6 pontos. O primeiro, para assimilar os mistérios de Deus. O segundo, a oração silenciosa, no segundo ponto, ela ajuda a alma, ela educa a alma a esperar em Deus, a esperar os tempos de Deus. Terceiro ponto, a oração silenciosa é uma oportunidade de salvação. Quarto ponto, ela ajuda a separar o útil do inútil, o necessário do desnecessário na minha vida. Quinto ponto, é uma oportunidade de comunhão com Deus, mesmo no ruído, mesmo na cultura do barulho, na cultura do ruído, ruídos internos e externos a nós. E no sexto ponto, dizíamos que a oração silenciosa antecipava a adoração celestial, que todos o adoram, mesmo aqueles que fisicamente não podem dobrar o joelho. Se se colocarem diante de Deus em silêncio profundo e reconhecendo a sua soberania e a sua majestade, elas estarão adorando a Deus em espírito e verdade. Passamos ao sétimo ponto nesta segunda parte. Sétimo ponto. A oração silenciosa dá força para aceitar as experiências amargas da vida. Ela dá força para aceitar as experiências amargas da vida.
Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica muda, assim ele não abriu a boca. Este é, digamos, o texto de Isaías 53, 7. Agora, queridos, experiências amargas fazem parte da nossa vida, mas nem todos conseguem assimilá-las e viver serenamente a vida. Frustrações fazem parte da nossa vida, mas nem todos conseguem assimilá-las. Só a oração silenciosa ajuda a assimilar os acontecimentos amargos, as frustrações. Muitas vezes nos sentimos até inocentes, que não merecemos algumas experiências amargas, separações, divórcios, doenças graves e crônicas. Até achamos que somos inocentes, nós não merecemos tudo aquilo. E vamos até à procura de conselhos, alguém, um diretor espiritual que nos vai ajudando, mas o diretor espiritual sem momento de intimidade com Deus, os conselhos dele podem ser bons, tão bons, mas não durarão. Consolarão a pessoa naquele momento que escuta o conselho, o diretor espiritual vai dando conselho, vai encaminhando, vai orientando, e a pessoa sente-se consolada, mas depois de alguns dias volta àquela tristeza profunda, aquela angústia profunda pela experiência amarga. Então, por que isso acontece? Porque falta este conjugar a direção espiritual, ou digamos, o conselho, procurar o conselho com experiências de intimidade com Deus no silêncio. Isso deve ser muito frequente na nossa vida, deve ser muito frequente. De fato, há muitas experiências amargas na nossa vida pessoal e na vida dos outros. Só a oração silenciosa pode ajudar a aceitar, a integrar essas experiências amargas no mosaico da nossa vida, que é um mosaico. A nossa vida é um mosaico, é uma beleza, mas tem esses momentos amargos que devem ser integrados dentro do universo que é o mosaico. Deus nos criou para a felicidade. Então não nos podemos deixar abater pelas experiências amargas. Ponto número 8. Ponto número 8. A oração silenciosa fortalece a pessoa no momento da provação e no momento da agitação da alma. O momento da agitação da alma. Isaías 30:15. Pois assim diz o Senhor, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegar estareis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força, mas vós não quisestes. Então, a nossa alma agita-se frequentemente. Estamos de acordo. Perante a doença nos agitamos. Perante a morte a nossa alma se perturba. Perante as fofocas nos agitamos. Perante as acusações infundadas nos perturbamos. Na dúvida, na incerteza, nas dificuldades do dia a dia, nos agitamos. Então, a oração silenciosa é esse espaço em que Deus, através do seu Espírito, nos fortalece para permanecermos firmes na tempestade. Firme na tempestade. Não se agitar, não perder a calma e não perder o foco. Firme na tempestade da vida. Ponto número 9. A oração silenciosa ajuda a meditar na vinda do Senhor. Sofonias 1:7. Fiquem em silêncio, diz o texto. Fiquem em silêncio diante do Senhor Deus, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício e consagrou seus convidados. Nós sabemos que há 4 vindas do Senhor.
há 4 vindas do Senhor. A vinda na carne, ao nascer de Maria Virgem, a vinda na glória no último dia, a vinda na nossa morte e a vinda nos acontecimentos do dia a dia. Aí são 4 vindas do Senhor. A vinda na carne, ao nascer de Maria, a vinda do Senhor na glória no último dia, no fim do mundo, a vinda do Senhor na nossa morte, a vinda do Senhor nos acontecimentos do dia a dia. A 4ª vinda, esta última, dos acontecimentos do dia a dia, exige uma preparação constante, em todos os momentos. É preciso acolher a vinda do Senhor em todos os momentos da nossa vida e assim estaremos prontos para aquela vinda da nossa morte e também prontos para a vinda do Senhor no último dia. Então, é importante preparar-se para as 3 vindas. A primeira, que é o nascimento do Senhor de Maria, não podemos preparar-nos para essa vinda, não é? Já aconteceu. Mas a segunda vinda, que é a vinda do Senhor no último dia. A terceira, a vinda do Senhor no dia da nossa morte, quando vai levar o nosso espírito, e a vinda nos acontecimentos do dia a dia. Então precisamos de nos preparar, sobretudo para a 4ª, quando nós cada momento, a cada dia e a cada momento estamos preparados. Então o silêncio vai nos ajudar, vai nos fortalecer nesse caminho de preparação. O silêncio vai nos ajudar a rever aquilo que fazemos e como estamos espiritualmente. 10º ponto. A oração no silêncio ajuda a dissipar as incertezas da vida. Zacarias 1,13. Cala-te toda a carne, diz o texto. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa habitação. Agora, o avanço da ciência, da tecnologia, o progresso, trouxeram muitos benefícios à sociedade. Porém, permanecem as incertezas na vida. O homem não sabe mais lidar com o improvável, com o imprevisto, com as incertezas da vida. Não sabemos prever as coisas. De fato, são pouquíssimas as coisas que se consegue saber ao certo como se dará. A ciência prevê, a meteorologia prevê tudo, mas é difícil prever tudo o que vai acontecer na nossa vida. Então, é importante que aprendamos a rezar em silêncio para podermos dissipar as grandes incertezas da nossa vida. Cada um de nós tem as suas incertezas. O que mais nos preocupa do futuro? Então é a oração em silêncio que nos ajuda a lidar com essas grandes incertezas, porque são essas grandes incertezas da vida que modificam todo o nosso comportamento, todas as nossas opções. Então a oração em silêncio ajuda-nos a lidar com as grandes incertezas da vida. Ponto número 11. A oração em silêncio ajuda-nos ajuda-nos a nos salvar dos tempos maus. É uma oportunidade de nos salvarmos dos tempos maus. Amós 5:11 diz: portanto, aquele que for prudente ficará em silêncio naquele tempo, porque é um tempo mau. Depois, se formos ler 2 Timóteo, aqui encontramos a explicação, a descrição de que é um tempo mau. Um tempo mau. É o tempo em que as pessoas se tornam egoístas. Os homens se tornam egoístas, avarentos, fanfarrões. Estou a ler de 2 Timóteo 3, 2 a 7. 2 Timóteo 3, 2 a 7. Então é a descrição dos tempos maus. Então o silêncio ajuda a que a pessoa a salvar-se dos tempos maus. Então, como é que se descrevem os tempos maus na Bíblia?
os homens se tornam egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentando aparência de piedade. Então, estes são os tempos maus. Estes são os tempos maus que nós somos chamados a nos salvar dos tempos maus. Porque nós precisamos, se de fato, precisamos do silêncio para nos salvar dos tempos maus. É o silêncio que vai me fazer reconhecer que afinal este mundo anda perdido e eu vou me afastar de todas estas realidades, egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados. Então, é o silêncio que nos pode ajudar a isso. 12, ponto número 12, o silêncio, a oração silenciosa também ajuda a contemplar a morte de muitas pessoas, de muita gente. A morte deve ser contemplada. Muita gente que morre, e até inocentemente, vítima da guerra. Tudo isso deve ser contemplado, não pode ser vista só como uma notícia de debate nas redes sociais. Essa realidade de morte dos inocentes deve ser contemplada. Amós 8:3 diz: os cânticos do templo se tornarão lamentos naquele dia. Tantos cadáveres, eles são jogados em todos os lugares. Silêncio, diz o texto. Amós 8:3. Tantos cadáveres jogados em todos os lugares. Silêncio. Então é importante que nós usemos a oração silenciosa para contemplar a realidade da morte no mundo, sobretudo dos inocentes, porque depois sairemos do silêncio com força para combater a injustiça. E por último, o ponto número 3, que a oração silenciosa é uma escola da escuta de Deus e de si mesmo. A escola da escuta de Deus e de si mesmo. 1 Coríntios 14:28 diz o seguinte: mas se não houver intérprete, fique cada um em silêncio na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então dizíamos no primeiro ponto que num dos pontos, digamos, que tratamos anteriormente, que o barulho que nos rodeia provoca dispersão, distanciando-nos e distraindo-nos do que se passa em nosso interior e na nossa vida. Que não tenhamos medo do silêncio, irmãos. A essência da nossa existência é o silêncio. A nossa origem é um mistério. O nosso fim é também um mistério. O silêncio põe-nos em contato com o grande silêncio da nossa existência. O grande silêncio da nossa existência, que é de fato a nossa origem e o nosso fim. Então é preciso entrar na escola da escuta de Deus e de nós mesmos. A escola da escuta de Deus e de nós mesmos é a oração silenciosa. É ali onde nós vamos conhecer os grandes mistérios também da nossa própria existência. Nós vivemos, mas não sabemos quem somos. Trabalhamos, alguns casam-se, fazem filhos, netos e tudo, mas não sabem quem são e para onde vão.
Então, a escola da escuta de Deus é o silêncio, que vai nos revelando o que somos e o que Deus quer de nós. Muito obrigado, irmãos, pela atenção dispensada. Que Deus vos abençoe, Deus vos guarde e vos proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.